Fala, pedagogo e pedagoga que tem buscado seu lugar ao sol através da estabilidade financeira que um concurso público pode te proporcionar. Eu tenho uma dica muito importante para passar para você. Aqui, na mentoria individualizada, você vai ter uma preparação contendo material direcionado, focado naqueles livros que normalmente caem, mas tudo digerido de modo que você possa aprender de fato sem ser muito cansativo, planos de estudos com metas semanais e diárias, um plantão de dúvidas, inclusive com um grupo secreto em que eu estou ali para tirar dúvidas a qualquer hora do dia, resolução de questões. O nosso material ele tem foco na resolução de questões. Além disso, um dos pilares do meu método que eu desenvolvi é a ideia de construir questões. Então você vai ter acesso a um banco de questões inédito. Não é um banco de questões que você encontra aí no que concursos ou outros sites. São questões que os próprios alunos, estudando para os concursos, construíram ao longo do tempo. Inclusive, ajudou a nossa aluna Bárbara a ser aprovada no concurso do quadro de apoio. Então, é importante você conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, saber o que eu faço. Então, se você tiver alguma dúvida, procura o meu Instagram, segue as minhas redes sociais, em que você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco melhor o que eu faço. Bom, eu sou doutorando e mestre em educação pela PUC, sou licenciado em pedagogia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu tenho duas especializações, sendo uma delas de docência do ensino superior e de tutoria de educação à distância. Então, foi nesse caminho que eu fui me inserindo nesse ramo, nessa área da EAD, Educação à Distância. Eu também tenho um histórico de aprovação. Eu fui aprovado em 3 processos de seleção para o mestrado no ano de 2017, sendo que eu escolhi a PUC para ser orientado por ninguém menos do que a professora Vera Candô, que é uma referência no campo da didática e no que diz respeito às questões interculturais e multiculturais. Bom, além disso, gente, eu tenho uma inserção no campo do ensino superior. Eu tenho uma atuação constante aí na orientação de alunos que estão concluindo o curso de pedagogia, pelo consórcio do CEDERJ. Eu escrevo artigos acadêmicos para várias revistas e também atuo como banca nesses TCCs em cursos de graduação e cursos de especialização. Eu tenho uma larga experiência com concursos militares. Eu já tenho o bordão, que é ser o cara da premonição. Então, muitas pessoas me conhecem por ser o cara da premonição das questões. Nesse último concurso da FAB, eu acertei quase que 8 questões no meu aulão. Então, as pessoas que assistiram ao meu aulão, assim como a aluna Bárbara Mello, que foi minha aluna nesse aulão e comprou meus materiais, foi aprovada no concurso, ela lembrou das questões. Hoje ela faz parte da equipe do Mentorizar, ela é uma das professoras aqui do Mentorizar. Então, uma aluna aprovada faz parte do corpo docente aqui do Mentorizar. Eu possuo essa experiência no campo militar, porque eu fui militar da Marinha durante 4 anos. Hoje eu sou da Aeronáutica, eu possuo uma medalha intelectual, do mérito intelectual por ter sido o primeiro colocado geral do curso de sargentos da Aeronáutica. Então, é assim que eu me apresento para vocês e quero fechar essa parte da apresentação apresentando o meu método, que deu certo para outras pessoas e vai dar certo para você. Ele é baseado em 4 pilares. O material direcionado, como eu havia mencionado, o estudo ativo, porque através desse meu método você pode ter a possibilidade de não só pegar o material e folhear, mas você vai ter direcionamentos para que você possa buscar naquele material uma forma de fixar aquele conteúdo, que eu chamo de estudo ativo. Você tem pausas dentro desse planejamento, pausas planejadas para você revisar esse conteúdo. Então é importante você ter isso em mente. Além disso, você tem a construção das questões, que é um ponto importantíssimo, um dos pilares que eu considero como principal dentro da mentoria, porque através dessa construção você vai retomando alguns conteúdos que foram produzidos. E todos produzindo ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto, vários olhares e várias possibilidades. Uma das coisas que tem aparecido muito para mim é a ideia de como está organizada a mentoria. Bom, a mentoria começou no dia 6 de setembro, a partir de uma sondagem. Depois, no dia 13 de setembro, a gente vai ter a nossa primeira aula de teorias de currículo. E assim a gente organizou o nosso cronograma a partir de assuntos que são corriqueiros nos concursos da pedagogia, seja para concursos militares, seja para concursos na área da educação, ok? Então a gente começou com temas
elementares, como teorias de currículo, depois a gente vai tocar em avaliação. A gente vai ter a aula de teorias de aprendizagem com a pedagoga Bárbara Mello, aprovada no concurso da FAB, ela que vai dar essa aula. De tendências pedagógicas vai ser comigo, planejamento vai ser com ela, PPP também, que é o Projeto Político Pedagógico. Depois a gente toca no assunto de didática a partir de Libânio, né, e da AIDIT. Depois a gente tem 2 aulas seguidas sobre LDB, Base Nacional Curricular Comum, Base Nacional Comum Curricular, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Plano Nacional da Educação. Depois a gente vai caminhando para os assuntos que envolvem metodologia ativa, TIC, orientação educacional, supervisão escolar. A gente tem um bloco de aspectos filosóficos, sociológicos, sempre com pausas planejadas como um pilar do nosso método aí. Além disso, a gente tem na reta final da preparação assuntos mais ligados à parte instrucional, de design instrucional, a função social do ensino e legislações específicas de cada concurso. Então, quando você entra na mentoria, você tem a possibilidade de estudar não só o conteúdo que tem sido comum nos concursos, mas também os conteúdos que fazem parte daquele assunto previsto no seu edital. Então, não perca a oportunidade de se dedicar e fazer essa preparação contínua para o seu concurso. Tá bom, gente? Até mais!